Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra e estamos felizes com sua participação em mais esse programa. Hoje estamos já chegando ao fim dessa série de estudos sobre casamento e família. Gostaria de começar respondendo algumas perguntas que chegaram a mim. A primeira pergunta é de um homem viúvo que perdeu sua esposa há alguns meses. Ele pergunta se deveria considerar um novo casamento e se deveria ter uma lista de características para procurar na sua futura esposa. Antes de mais nada, gostaria de dizer que, a não ser que alguém tenha recebido o chamado para o celibato ou recebido este dom, todos devem se casar. A Bíblia declara logo no livro de Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação foi feita de um modo genérico, referindo-se a todo ser humano, tanto homem como mulher. Ela também se aplica aos viúvos, viúvas e divorciados. Não acho que Deus queira que as pessoas vivam sós, a não ser que Ele as chame para isso. Quando alguém recebe o chamado ou o dom para viver só, sente-se realizada sem o casamento. Existem pessoas que realmente se sentem realizadas estando comprometidas só com Jesus Cristo. Acho que essas pessoas são um grande testemunho para todos nós. Com exceção dessas pessoas, acho que Deus não quer que ninguém viva sozinho. Apesar de muitos pastores não concordarem comigo, eu não acho que os casamentos sejam feitos no céu. Por isso, os pastores deveriam procurar encontrar os pares para aqueles que ainda estão sozinhos. Eu já arrumei muitos pares. Acho que quando alguém perde seu cônjuge, mesmo que isso seja trágico e pior do que perder um filho, mesmo que tenha sido um bom casamento, ninguém deve passar o resto da sua vida só. Quando eu estava no colégio, um homem era chefe do departamento esportivo na escola e também me ensinava matemática. Quando a esposa dele morreu, ele usou uma tira preta no braço durante 2 anos e depois passou a usar uma gravata preta. Ele deve ter tido um casamento maravilhoso. Ele deveria amar muito a esposa dele. Só que eu não acho nenhum texto na Bíblia que ensine que devemos mostrar amor pelo cônjuge falecido com uma atitude de luto por 2, 5 anos ou pelo resto da vida. A mãe do Dr. Dick Woodward morreu quando ele estava no 1º ano do colegial. Durante 5 anos, seu pai sofreu muito e não se casou. Sinceramente, o pastor Dick acha que isso foi um erro da parte do seu pai, porque os filhos durante todo esse tempo viviam soltos e teria sido muito melhor se tivessem uma mãe. Eu sei que esse é o meu sentimento pessoal, ele diz. Por isso digo com convicção que Deus não quer que ninguém viva só. É muito importante que você ore em relação ao tipo de pessoa que você gostaria que Deus colocasse em sua vida. Tenho várias perguntas nesse sentido. E aquela pessoa que se casou certa de que seu cônjuge era um crente fiel e depois do casamento ele mostrou que não era? Alguns, depois de tentarem por um tempo, acabam se divorciando. Esse caso levanta algumas perguntas. Primeira, será que eu não entendi qual era a vontade de Deus quando tomei a decisão de me casar?
Segunda, será que estou livre para me casar novamente, já que essa pessoa se divorciou de mim? Quando isso acontece, você deve enxergar esse caso como aquele descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele fala do casamento do crente com o incrédulo. Não é só porque alguém diz que é crente ou porque essa pessoa é tratada como se fosse crente que ela realmente é. O que vale é que ela mostre com suas atitudes que é realmente cristã. Lembre-se que, neste caso, a opção de permanecer ou não casado cabe ao incrédulo. E se a pessoa quer se divorciar de você ou quer descartar você, talvez essa pessoa já tenha usado você o suficiente e as Escrituras orientam a conceder o divórcio. E afirmam que, nesse caso, você deixa de ter qualquer laço com a pessoa. Eu entendo que isto quer dizer que a pessoa está livre para se casar novamente. Eu não creio que esse casamento tenha sido feito com o consentimento de Deus. É bem possível que essa pessoa não tenha captado os sinais que indicavam a vontade de Deus. É muito fácil alguém não entender a vontade de Deus e é por isso que passamos a maior parte da nossa vida dentro da vontade permissiva de Deus e só um pouquinho da nossa vida passamos dentro da vontade orientadora de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando orou pelas igrejas, um dos seus primeiros pedidos era que elas fossem cheias do conhecimento da vontade de Deus. Não é fácil saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes você não descobre. E por isso devemos orar muito antes de assumir o compromisso do casamento ou qualquer outro compromisso tão sério como este, como, por exemplo, ter filhos. Esse é mais um motivo para orarmos, pedindo que Deus nos guie na hora de tomar decisões. Recebemos outras perguntas que podem ser sintetizadas da seguinte forma: minha esposa não tem nenhum interesse em sexo. O que posso fazer para que ela se interesse por sexo? Olha, nos 40 anos como pastor, diz o pastor Dick, já ouvi essa pergunta muitas e muitas vezes. Você nem imagina quantas vezes. Mas quer saber, também já ouvi muito. Meu marido não se interessa por sexo. Acontece dos dois lados. Para essas pessoas cujos cônjuges não se interessam por sexo, pergunto, será que não ficaria melhor dizer, minha esposa não quer nenhum tipo de contato físico? Lembre-se que é muito importante que você esteja bem informado a respeito de sexo. Talvez você deveria tomar a decisão de consultar um terapeuta sexual e informar-se adequadamente sobre a questão do relacionamento físico. Tenho mais uma pergunta. Sua esposa atinge o orgasmo durante o ato sexual? Se a resposta é não, deixe-me fazer mais uma pergunta. O que você acharia do sexo se nunca experimentasse nenhum prazer, ou se só raramente, hein? Será que você se interessaria por sexo se nunca tivesse um orgasmo? Essa é uma pergunta justa, você não acha? Vou passar uma tarefa para você. Já disse nesse curso que se um dos cônjuges não está bem espiritualmente, está doente ou emocionalmente perturbado, não conseguirá usufruir da relação sexual no seu total. Podemos contar com a ajuda de Deus para trabalhar através da pessoa que está bem, e se você é essa pessoa e tiver a atitude certa, Deus trabalhará através de você. E se é através de você que Deus vai trabalhar, você precisa ter certeza que sabe tudo o que precisa saber, mesmo que isso signifique buscar aconselhamento. Depois, considere a seguinte regra de ouro, que é difícil, mas funciona. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. É isso que a Bíblia ensina. O desafio dessa regra de ouro é que você se coloque no lugar da outra pessoa. Você tem que fazer isso. Se você fizer isso, se você se colocasse no lugar da esposa que não se interessa por uma relação física, o que gostaria que o marido fizesse, hein? Quando você achar a resposta para essa pergunta, siga ao pé da letra. Espero que esses conselhos sejam de ajuda para você lidar melhor com essa questão. Nesta última série do nosso estudo, gostaria de falar sobre os obstáculos que impedem a unidade. Durante todo o estudo, temos procurado ser bem positivos e tentado apresentar o que seria o ideal para uma relação a dois. Tentamos apresentar um paradigma, um modelo e exemplo baseados na interpretação que estudiosos e conselheiros fizeram da Bíblia e o que Deus quer
para nossas vidas. Esse é o guia de Deus para o casamento. Já dissemos que, de acordo com a palavra de Deus, o casamento deve ser a unidade entre um homem e uma mulher. Eles foram feitos para isso. Esse é o plano para a vida deles. Quando o homem e a mulher formam essa unidade, ela vai além da união física. A relação física não é a unidade, mas é a expressão de alegria da unidade. Essa unidade é multidimensional, quero dizer, compreende vários aspectos. Você se lembra dos elos que estudamos? O primeiro aspecto, ou o primeiro elo, é a comunicação. O segundo é a compatibilidade. O elo do meio é o amor. O próximo é o da compreensão e o último é a expressão de alegria da unidade, o sexo, ou a unidade física. Essa é uma ilustração muito clara. Todos os elos são sustentados pelo elo espiritual. É o elo espiritual que mantém todos os outros juntos. Essas são as dimensões da unidade sobre as quais falamos, que formam um modelo, um paradigma para nós. Durante semanas nos referimos a esses elos, estudando-os um a um. Pois bem, a partir de agora, seremos um pouco negativos. Às vezes temos que ser negativos. Quando se descobre um tumor que pode matar você, ele tem que ser encontrado e extirpado antes que mate você. E enquanto fazem todos os exames e buscam um diagnóstico preciso, você poderia dizer: vocês são todos tão negativos, ficam só achando que tem alguma coisa errada comigo. Mas é justamente por causa disso que você está lá. Eles estão tentando achar o problema. Você não acha que o dentista é negativo quando conversa sobre aquele dente que está doendo e se esquece dos 31 que estão bons, acha? Bom, há tempo de ser negativo, e esse é o tempo. Agora gostaria de falar sobre os obstáculos que se opõem à unidade, usando um exemplo negativo. Cada um dos elos que vimos é um aspecto positivo da unidade entre um homem e uma mulher, mas que poderia tornar-se negativo. Daí então passaria a ser um obstáculo à unidade. Por exemplo, dissemos que se existe comunicação na relação, você possui as ferramentas que tornam possível trabalhar e manter essa unidade. Ao mesmo tempo, se você não se comunica, as bactérias se multiplicam no escuro e a distância entre os cônjuges vai aumentando. Já falei para vocês que o psicólogo cristão que eu mais gosto é o Dr. Brent, muito atuante nos anos 60. Dr. Brent contava uma ótima ilustração sobre um versículo do capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas para conhecê-la você terá que programar-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. E a nossa oração é que Deus possa continuar lhe abençoando, que o seu lar possa ser verdadeiramente um pedaço no céu, um pedaço do céu na terra. Nós acreditamos nisso e é bem por isso mesmo que estamos dedicando esse espaço para falarmos aqui no encontro com a palavra sobre a família. Acreditamos piamente que você pode ter um lar abençoado na face da terra, que você pode sim viver feliz com sua esposa, com seu esposo, tendo prazer em estar com ele ou com ela e realmente sendo feliz com seus filhos e em família. Deus nos chamou para vivermos em família. Gostaríamos muito que você nos escrevesse, porque assim vamos saber onde é que você está nos acompanhando. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.